Ernesto se lembra de ter ido ao Canadá e ter tido uma conversa com um funcionário da universidade sobre o desaparecimento do verdadeiro Ernesto. O vilão deu uma descrição e um oficial disse que eles tinham um cadáver que combinava e perguntou se ele poderia identificá-lo. Miguel reconheceu Ernesto, mas balançou a cabeça e disse: "Não, não é o homem que estou procurando." Ele saiu do necrotério e ligou para o falsificador de passaportes para dizer-lhe que aprontasse o passaporte para que pudesse deixar o Canadá como Ernesto Ribas. No presente, ele diz a si mesmo: "Eu sou Ernesto Ribas." Eduardo chega na casa de Mariano e Inês serve-lhe café com bolo. Ela conta a ele o que a irmã Bernardina havia lhe dito sobre o que aconteceu quando Helena e Nicolas visitaram Dona Isabel. Ele diz que precisa conversar com as autoridades de imigração do Canadá sobre a atividade de Ernesto Ribas e Miguel Hernandes. Augusto está no salão de sinuca com Luciano e Benito quando a mensagem de Andréia chega em seu celular. Ela propõe um encontro. Ele manda uma mensagem de volta com o nome de um restaurante. Sua aceitação é imediata. Gabriela e Samuel estão na casa da amiga para uma festa. Ele está um pouco embriagado e diz a Gabriela e às suas amigas que ela é o amor da vida dele. Domingo pede a Esther que ela se esforce para aceitar Gina. Ela concorda. Samuel volta para casa ainda embriagado e diz que estava celebrando por estar vivo. Domingo adverte que não é bom ele andar nesse estado porque Modesto ainda está solto. Samuel diz que não vai deixar de levar sua vida normalmente. Esther pede que Domingo converse com o filho. Domingo diz que não há nada com que se preocupar, afinal, ele estava com Gabriela. Na manhã seguinte, Esther tem um pão doce para tomar um café com Gina. No entanto, Gina estava a caminho do trabalho e sugere que ela entre e tome café com Pedro, porque ele está em casa. Esther sobe e ele finalmente diz a ela a verdade sobre por que se casou com Gina. Ele não podia provar que Ernesto tinha drogado Helena e precisou se casar com Gina, ou Ernesto não cederia a custódia de Nicolas para Helena após o divórcio. Esther fica chocada e diz que ele deveria ter buscado outra solução. Pedro não viu outra saída e então diz a ela para não contar a ninguém sobre isso, que apenas ela e Samuel sabem a verdade. Ela também não deve contar a Helena porque ela precisa conseguir a custódia de Nicolas. Você consegue imaginar como seria a vida dele com Ernesto? Ela entende. Andréia se veste para seu encontro. Ela está animada. Gabriela diz a ela: "Você precisa me contar tudo essa noite." Irmã Bernardina cuida de Dona Isabel. Dona Isabel comenta que Nicolas é uma criança adorável, mas não se parece em nada com Ernesto. Bernardina diz a ela que o menino foi adotado. Isabel se pergunta por quê e a noviça responde que talvez eles não pudessem ter filhos de outra forma. Isabel diz a ela que nunca soube que seu filho era casado ou que ele havia voltado do Canadá. Bernardina diz que ele já tinha ido muitas vezes vê-la, mas ela se esqueceu. Isabel nega isso. Andréia chega ao restaurante. Gabriela e Samuel estão em outra mesa, se escondendo atrás de seus cardápios e se perguntando onde estará Nelson. Luciano e Benito empurram Augusto, de terno azul, em direção ao estabelecimento. Ele carrega um buquê de flores embrulhado em um papel de seda rosa. Augusto entra e pergunta à recepcionista sobre Andréia. Samuel e Gabriela ficam chocados e confusos. Andréia também está chocada. Ela provavelmente imaginou alguém um pouco mais velho. Augusto está nervoso, mas finalmente diz que é o assistente pessoal de Nelson, que veio em seu nome para se desculpar por ter que cancelar o encontro. Ele oferece o buquê e diz que também foi instruído a cuidar da conta. Andréia diz que não será necessário, pois prefere ir para casa, mas agradece e diz que aguardará a próxima comunicação.
Augusto explica aos amigos curiosos o que disse a Andréia. Gabriela diz que eles precisam encontrar uma maneira de convencer Nelson a conhecer sua mãe. Irene liga para Ernesto. Helena está do outro lado da porta aberta. Ela entra na sala. Irene encerra a ligação e Helena pergunta: "O que você tem a ver com Ernesto?" Antes que Irene pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone toca. Helena atende o telefone da irmã e, ao ver o nome de Ernesto, pergunta o que ele tem a ver com Irene. A pedido de Ernesto, ela coloca o telefone no viva voz e põe sobre a mesa. Ele diz que Irene está apaixonada por um colega seu, casado, Adolfo, e tem vergonha de contar a ela, mas eles não sabiam que ele era casado. Irene concorda com isso e diz que ele prometeu que iria se divorciar, mas no fundo só está usando. Helena diz a Ernesto que falarão sobre isso mais tarde, então encerra a ligação e oferece apoio à irmã. Irene chora e reclama. Helena diz que também foi enganada e aconselha a esquecê-lo. Depois que ela sai, Irene respira aliviada. Augusto vai ao escritório de Nelson e lhe diz que tinha ido para o encontro que ele recusou. Ele diz que Andréia é a mãe de Gabriela e se divorciou recentemente. Na verdade, ele confessa tudo o que fez. Nelson fica com raiva no início, mas Augusto descreve todos os pontos positivos de Andréia. Nelson ouve e fica curioso. Ernesto liga para Irene e reclama por sua imprudência. Além disso, avisa que ela deve esperar que ele a procure quando quiser vê-la. Pedro encontra Gina em seu escritório quando ela estava saindo e sugere um almoço para conversarem. Horácio não gosta de ver Mônica tão triste e chateada e diz que só queria desfrutar a vida ao seu lado. Mônica diz que sempre sonhou em ser mãe. Horácio insiste que seu sonho chegou tarde para ele. Pedro e Gina estão em um restaurante. Ele promete virar a página e dedicar-se a ela e ao bebê. Ela parece em dúvida e pergunta se ele tem certeza, mas aceita começar de novo. Os resultados do teste de domingo não mostraram nenhuma melhora, e isso significa que ele não está seguindo as indicações do médico. Domingo reclama que não é fácil seguir uma dieta restrita. Além disso, é muito pressionado. O médico avisa que se ele não seguir tudo ao pé da letra, corre o risco de morrer. Andréia recebe um convite para jantar na noite seguinte. Ela fica encantada. Augusto recomenda em um restaurante italiano. Nelson acaba concordando. Augusto diz para Nelson que ele deve falar coisas românticas. Nelson ensaia. Gina vai ver Esther e se desculpa pela forma com que a tratou de manhã e agradece a conversa que ela teve com Pedro. Pedro agora quer formar uma família com ela e espera que ele esqueça Helena. Esther não tem muito a dizer. Domingo volta ao seu restaurante favorito e tenta pedir 2 sanduíches, mas o dono não quer ser cúmplice do suicídio. Jaime conversa com Pedro para confirmar que ele vai testar o carro no dia seguinte. Esther chama Domingo para saber sobre o resultado da consulta com o médico. Domingo está em outro restaurante com muita comida e diz que foi tudo bem no médico. À noite, Pedro tenta levantar o carro para trabalhar embaixo dele, mas algo está errado. Nelson vai chamar um técnico no dia seguinte. Jaime fica sozinho para fechar a oficina. Samuel volta para casa e Esther levanta a questão sobre a ameaça de Ernesto. Ela não gosta que Samuel tenha ficado quieto. Samuel explica que não havia nada a fazer e Pedro pediu segredo. Esther desconfia que Gina esteja a par de tudo e por isso aceitou se casar com Pedro sabendo que ele ama Helena. Samuel diz que ela e Ernesto nem se conhecem, mas Esther intui que não está tão errada. Horácio diz a Mônica que depois de muito pensar e porque a ama, decidiu libertá-la para encontrar um homem com quem ela possa ter filhos. Ela fica chocada, triste e revoltada.
Mônica tem uma mala feita e diz que volta para buscar o resto. Horácio tenta impedi-la de ir, arrependido do que disse. Mas ela está determinada a partir, deixando cair sua bolsa e o resultado do teste de laboratório aparece. Horácio lê e tem que recuperar o fôlego. Jaime entra embaixo do carro. Ele mexe no freio. Na rua, Pedro percebe que esqueceu alguma coisa e volta para a oficina. Jaime ainda está embaixo do carro. Os macacos em ambas as extremidades cedem e o carro pousa bem em cima de Jaime, que grita de dor. Pedro corre para ajudá-lo.